Olá, galerinha, tanto dia, boa tarde, tanta noite. Eu não sei que momento vocês estão nesse vídeo, mas espero que essa palavra possa produzir muitos frutos na sua vida e também que o Espírito Santo que nossa Senhora interceda sempre pela tua vida. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Vitória e eu sou missionária aqui na comunidade Missionária de Vida, membro da comunidade. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que a palavra nos apresenta, também sobre o que os nossos santos da nossa igreja falam sobre o amor. Por que eu resolvi falar sobre isso com vocês hoje? Ana, eu brinco que Deus fala muito comigo, né? Eu brinco que Deus é muito engraçado. E aconteceu uma coisa comigo e eu queria partilhar com vocês um pouco sobre isso. Essa semana, eu sou uma pessoa muito assim, não tomar cuidado só com a vida. E aconteceu uma situação que eu fiquei muito irada, muito irada. Eu comecei a brigar, não com a pessoa, mas comecei a falar assim, nossa, mas. Só que ao meu redor as pessoas estavam agindo com amor, sabe? Misericórdia, eu fiquei irada. E eu fui fazer uma adoração. Durante a adoração, chegou Jesus, que é o próprio amor. E eu fiquei assim, nossa, Jesus. E nas pequenas coisas eu não consegui amar, imagina nas grandes, né? E Jesus conseguiu sobre essa questão. E eu falei assim, errei. Ainda bem que eu não despejei meu ódio na pessoa. Mas eu gosto muito de uma menina que eu sigo no Instagram. E ela postou uma frase de um retiro que ela fez esse final de semana que eu gostei bastante. Corretido que ela fez, mas ela postou assim, ó, no mínimo, nós devemos dar o máximo. Eu gostei muito dessa frase, porque realmente é isso. Se a gente não consegue dar, independente do dia, como a gente tá, nosso melhor para Deus, nosso dia não valeu a pena. E amar é uma das virtudes maiores que existe, na verdade, é a maior virtude, só que também é a mais difícil mesmo. E para adentrar nesse tema, né, além do testemunho que eu dei para vocês, porque São Francisco falava, pregue, se necessário, use das palavras. A gente tem que, primeiramente, não pregar, mas viver. Eu quero também partilhar um pouquinho da palavra com vocês. Além dessa experiência que eu tive com vocês. Vocês não, né? Eu tive essa semana que eu partilhei com vocês agora. Que é a palavra que está lá em Lucas 24. Eu vou começar a partir do versículo 15 até o versículo 26. Que é a passagem onde fala sobre os discípulos de Emaús. Bom, o que vai dizer essa palavra? Jesus, né, ele havia ressuscitado e chegou, ele estava falando com Jesus. Só que eles não acreditavam, não. Mas o que acontece? Jesus pega, né? Vou começar lá no capítulo 15 e vai lá conversar com eles. Vou ler para vocês. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Quando eles pararam com esse rosto sombrio, significa que eles estavam com um pesar, com um rosto triste, por conta de tudo que havia acontecido com Jesus. Mas mesmo assim, Jesus já sabia a resposta. Mas mesmo assim, ele pergunta. E muitas vezes é assim com a gente também. Jesus já sabe o que a gente tem para dizer, mas ele quer que a gente diga para ele. E aí, eles começam a falar para Jesus tudo o que havia acontecido, o que o sumo sacerdote, as pessoas tinham feito com Jesus. E depois disso, Jesus então vai responder para eles. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Porque, gente, é assim com a gente também. Jesus fala com a gente, só que a gente esquece. No Antigo Testamento, Deus já havia falado através dos profetas tudo o que iria acontecer com Jesus no Novo. E eles se esqueceram disso. Eles se esqueceram do que eles já tinham ouvido do próprio Jesus. Quando Jesus institui a Eucaristia, ele fala o que vai acontecer. Só que eles esperavam o Salvador, que ia libertar da escravidão. Jesus realmente nos liberta mais da escravidão do pecado. E para dar continuidade nisso, quando Jesus fala aqui, ó, insensatos e lentos de coração, o quanto nós, muitas vezes, somos lentos de coração para entender a imensidade do amor de Deus e da promessa, ou talvez daquilo que parece pequeno que Deus pede pra gente, mas que, na verdade,
existe uma grandiosidade por trás disso que a gente não tem dimensão. Lá em Mateus agora 22, no versículo 34 ao 40, os fariseus querendo provocar Jesus, querendo prender ele, o que eles perguntam para Jesus? Qual que é o maior mandamento? Eu gosto muito, Jesus eu até participar com os irmãos, né? E eu brinco também, né? Tá, vocês têm sorte que Jesus existe, porque existe. Porque ele é o amor. E a psicologia, hoje, a psicanálise, as demais ciências que existem hoje, falam muito, pregam muito sobre o amor, sobre o amor próprio, sobre depois do almoço e tudo mais. Só que, muito antes deles falarem sobre isso, Jesus já havia nos dito. Só que, como Jesus já disse, a gente é muito lento. A gente é muito, sabe, a gente é muito insensato. Muitas vezes a gente não se aprofunda, a gente fica ali na margem. A gente não se aprofunda nas grandiosidades, nos mistérios de Deus. E é uma coisa tão simples, né? Que às vezes eu fico assim, ó. Por que Jesus fala através de parábolas? Porque se ele falasse abertamente, as pessoas não iam entender. E aqui, quando os fariseus perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, ele vai dizer. Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, qual que é a perfeição do amor, se não Deus? Se não o ser amado que somos nós? Porque não foi que Jesus por nós. Só que se a gente inverter essas ordens, não é à toa que a gente vê tantas crises, não é à toa que a gente vê tanta carência hoje em dia, as relações que estão sendo cada vez mais sólidas, sabe, sendo ou objetais. Isso é muito triste porque a ordem, os valores foram invertidos. E hoje as pessoas não amam mais. Elas simplesmente têm relações objetais umas com as outras. Isso não é certo. Por quê? Se eu não amar todas as pessoas, assim, pessoas, sobre os bens materiais, sobre tudo mesmo, eu não vou chegar na perfeição do amor. Gosto muito, né? Ela fala que a vocação dela é o amor. Porque realmente é sobre isso, entende? Ser santo, buscar a santidade, amar não é uma coisa fácil. É fácil dizer, mas não é fácil fazer. Na prática, é uma coisa difícil. Ah, mas vocês podem me falar assim, mas eu amo. Eu amo. Engraçado, né? As pessoas falam, ah, eu amo, faço bem, obras, assim. Mas amar falando mal do outro é muito. Amar e desfazer do outro é muito fácil. Amar e não morrer para si mesmo é muito outro, de longe, distante. Hoje as relações também são muito assim, né? São relações distantes, são relações que não são relações profundas, sabe? São relações somente de interesse. Então, amar as pessoas assim é muito fácil. Agora, amar as pessoas da profundidade, qual Jesus convida a amar, é muito difícil. Porque eu falo também que quando alguém pede, se alguém algum dia, eu já falei, mas se alguém algum dia pedir alguma prova de amor por você, fala assim que ele já tem a maior prova de amor que ele podia ter, que é Jesus crucificado na cruz. Não existe prova maior de amor do que essa. E, adentrando mais nesse assunto, a perfeição do amor está em amar a Deus sobre tudo. Sim, mas depois disso, se você ama a Deus, é impossível você não se amar. Porque a partir de que você ama a Deus, você vai conseguir se enxergar como filho dele, como criatura, obra que ele mesmo fez com as suas próprias mãos, né? Não que Deus tenha mãos, gente, mas ele nos fez com perfeição, porque Deus é perfeito. Lógico que com a questão da corrupção do pecado, nós temos as nossas misérias, nossas lutas, sim, mas o que é a santidade senão uma busca por perfeição, por amar mais a Deus e cada dia mais se aperfeiçoar para chegar no céu e poder amá-lo, contemplá-lo ainda mais do que a gente já ama ele aqui. Porque no céu é hierarquia. Só que existe uma hierarquia no céu, que é a hierarquia do amor. Então, mais você ama a Deus, quanto mais você ama, mais você vai estar próximo dele. Então, eu também quero falar com vocês, em 1 Coríntios, né? Vai falar, né, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, sobre a caridade.
que a caridade nada mais é também do que o amor. E aí eu vou adiantar um pouco mais sobre esse assunto. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, é, como eu estava falando do amor a Deus, do amar a si mesmo, né? Porque se a gente não amar a si mesmo, a gente não vai conseguir amar o nosso próximo, porque se a gente não amar a si mesmo, a gente é próximo. Se a gente não cuidar da gente, a gente não aceita a gente do jeito que a gente é. Porque muitas vezes a gente reflete no outro os nossos defeitos, as nossas misérias. Por isso a gente não cuida do outro. Por isso que a gente precisa se cuidar, se amar, ser uma pessoa curada, para também não sair aí das outras pessoas. Dentro disso, eu queria falar com vocês sobre agora essa palavra que eu acabei de ler, que é 1 Coríntios 13. Tá com amor é paciente. Mas muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente perde a paciência. Aqui também vai falar que a caridade é prestativa, mas o quanto é chato quando você chega do serviço ou quando já tá cheio de coisa para fazer e alguém te pede alguma coisa. Mas também vai falar que o amor não é invejoso, que o amor não é orgulhoso. Mas, nossa, dói, né? Tem que perdoar aquela pessoa quando você dá o perdão. Vai falar também que o amor não procura seu próprio interesse. Nossa, mas, Jaque, então ninguém ama mais hoje, porque geração que é essa, ninguém faz nada mais sem ter algum interesse por trás. Vai falar também que o amor, ele não se irrita, ele não guarda rancor. Também vai falar que ele se regozija com a verdade. Porque ó, quem ama, ama a verdade. Vai falar que o amor tudo desculpa, o amor tudo crê. Também que o amor tudo espera, tudo suporta. Mas, nossa, Jaque, o amor tudo espera. Mas faz quanto tempo eu tô esperando alguém pra Deus? Ou que pior, já que você acabou de falar que o amor tudo suporta. Ah, não, mas tem coisas que eu não suporto, não. Então, filha amada de Deus, filha amada de Deus, como é que você quer amar então, já que você não suporta nada? É que você não suporta uma palavra virada, que às vezes todo mundo tá no dia bom, alguém, teu esposo, a tua esposa, teu amigo, tua amiga, tá no dia bom, te dá aquela palavra que talvez você não merecia mesmo. Mas ele não tava bem. Eu costumo dizer que pessoas feridas é uma verdade. Porque até porque quando com alguém assim, procuro entender, Senhor, dá graça de conhecer esse coração, porque eu não sei porque você que não é à toa. Só que não é sempre, gente, que é assim, também é uma luta pra mim. Não é sempre que eu reajo dessa maneira. Às vezes eu também não tô bem, às vezes eu dou aquela palavra pra você. A gente vai, se arrepende, volta e começa de novo. E é sobre isso, a gente tem que ter a humildade também de poder voltar atrás, não de querer fazer tudo diferente, porque é impossível, você já fez, mas querer recomeçar de novo e fazer diferente a partir daquele momento. Naquele momento que você não estava bem, foi o melhor que você podia dar e não tem como você fazer mais nada. A não ser, lógico, a tua parte, a que te compete. Oração, que é pedir perdão, rezar pela pessoa, né? E começar de novo. E agora, né, adentrando nesse assunto mais profundamente, eu quero falar sobre uma questão sobre perdão. Quem ama, perdoa. Ama. Quem muito ama, muito perdoa, não é mesmo? Porém, antes de falar sobre isso, que eu vou entrar em Pedro, meu querido no meu coração, porque Pedro também é minha filha, amo ele. Eu quero falar sobre o que São Francisco falava, que eu acho que é uma coisa que tem acontecido muito atualmente, por isso que é muito atual para mim. Também sobre o que João Paulo II diz sobre amor. Então, São Francisco de Assis vai dizer que o amor. João Paulo II vai dizer que o amor explicou tudo. Eu falei assim, opa, então é só conversar com João Paulo II, fica tudo certo, né? A gente já sabe todas as respostas. E o que Nossa Senhora vai dizer? Agora, lá quando Jesus faz o primeiro milagre dele, vai falar, fazer tudo ele vos disser. E o segredo, gente, Jesus falou que era para amar ele em primeiro lugar, ele falou que era para amar o próximo como a nós mesmos. E sabe o que mais que ele vai falar? Ele vai dar um exemplo de perdão. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, Jesus já sabia. Jesus sabia com quem ele andava, porque eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo isso para meus irmãos também, né? Eles convivem e falam assim, ó, aparência, seu coração. E Jesus conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração daqueles que andavam com ele.
Só a gente lembrar, quando Jesus propôs aquela questão, as pessoas terem que comer da carne dele e do sangue dele, alguns não quiseram e abandonaram ele. Ficaram apenas 12, e ainda assim um traiu. Mas Jesus conhecia, assim como ele conhece a gente. Mas a gente esquece de um detalhe. Deus confia na gente. Gente, ele confia na gente. Ele ama tanta gente que ele acredita que, independente do pecado, independente das nossas misérias, a gente ainda pode ofertar nosso melhor para ele. A gente pode fazer assim como ele, ofertar nossos sacrifícios por amor a ele. O que é aprovação? Se não for aquilo qual Deus preparou para que a gente pudesse realmente provar o quanto nós amamos ele. E se amar fosse tão fácil, não seria a maior das virtudes, não seria a forma como Deus nos trouxe a salvação. Foi através de Jesus. E através de um grande ato de perdão. Porque nós fomos perdoados. Agora, voltamos lá em Pedrinho, né? Que eu muito, meu amigão. O que Pedro faz? Depois que ele nega Jesus, ele fica triste, ele quer voltar para a vida antiga dele. Só que a gente tem essa grande dificuldade de quando a gente erra, ao invés da gente sempre voltar para Jesus, que é o lugar o qual a gente nunca devia ter saído, a gente pega e volta para o nosso passado. Volta a comer o lixo que a gente comia. Assim como os porcos, os porcos, sabe? Comem lavagem, assim como a passagem do filho pródigo. A gente volta como se você resolvesse alguma coisa, só piora. A gente tem essa tendência de se autodestruir mesmo. Mas Jesus sempre espera, ansioso pela nossa volta. Ele espera cada dia mais, ele anseia por nós. Muito mais do que nossa alma busca ele, ele nos busca. A palavra também está escrita: buscai quando podeis encontrá-lo. Jesus ainda pode ser encontrado no sacrário, você ainda pode vir ao encontro dele. Só que muitas vezes a gente está buscando em tantos outros lugares esse amor que só pode ser preenchido por ele. E isso acontece com Pedro. Pedro se afastou do amor de Deus, ele se sentiu culpado. Ele sentia que Deus não podia perdoá-lo, ele não conseguia se perdoar, na verdade, porque Deus já havia perdoado ele. Porque Pedro, ao contrário de Judas, ele se arrepende. Judas, ele se mata, mas ele não tem aquele verdadeiro arrependimento. Ele sente culpa, mas ele fica remoendo aquilo e ele não suporta. Mas Pedro não, Pedro tinha um coração diferente. Não é à toa que Deus o escolhe para ser o primeiro papa da igreja. Então, aqui em João 21, do versículo 15 ao versículo 17, vai dizer assim, ó. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E por que Pedro se entristece? Imaginando no lugar de Pedro, né? Jesus conhecia o coração de Pedro. Pedro amava Jesus. Tanto que tem uma brincadeira e. Não, é fato. Não. Fato real é ótimo. Nossa, tal. Mas tem uma coisa que é real. João era o discípulo mais amado. E Pedro era o que mais. E quando eu trabalhava no banco, né, um amigo meu, ele ia ter um filho. E eu falei assim, já falamos o nome lá. Eu falei assim, porra, João Pedro, né? Eu falei isso pra ele. Eu falei assim, talvez ele vai ver esse vídeo e ele vai lembrar disso. Mas, sabe, a gente vive nessa disputa. Porque às vezes a gente olha pro irmão e fala assim, nossa, Deus ama quem amo tanto a Deus, mas às vezes a gente inverte papéis. Às vezes a gente tá naquele que é mais amado, às vezes a gente tá naquele que mais ama. E essa disputa é boa, sabe, gente? Essa disputa pela santidade é boa. Porém, aqui há uma grande cura no coração de Pedro. Assim como eu espero que haja uma grande cura no teu coração. Assim como está havendo no meu. Porque antes de eu ministrar essa palavra para vocês, para o coração de vocês, Deus também está ministrando essa palavra no meu coração.
Porque muitas vezes, por conta dos nossos pecados, ou por conta de alguma rejeição que a gente não ama, por conta de alguma coisa que aconteceu na nossa vida que a gente talvez não consiga perdoar, ou por algum motivo a gente ficou decepcionado com Deus, a gente se afastou. Eu não sei qual é aquele vinho que te falta, mas eu sei que Jesus pode fazer, assim como ele fez nas bodas de Caná, pode transformar, fazer o teu milagre acontecer hoje nesse dia. Assim como ele perdoou Pedro, ele pode te perdoar. Você pode voltar para ele hoje, você pode receber essa cura no teu coração hoje. Você pode receber hoje de volta o amor para poder verdadeiramente amar, não somente mesmo o próximo, mas a Deus, porque ele é a pessoa que mais te ama. Acontece uma cura grande no coração de Pedro, assim como eu espero que aconteça na minha hoje, na sua vida, porque Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus ama tanto Pedro, assim como ele ama você, que ele também pergunta para Pedro se Pedro o ama 3 vezes. Porque é como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, não importa o que você fez, mas você ainda me ama? Eu quero saber se você ainda me ama. É isso que Jesus está te perguntando hoje. Você ainda ama ele? Porque se você ama ele, você pode mudar qualquer coisa, porque Deus é o Deus impossível. Em Lucas 1,37, vai falar, porque para Deus nada é impossível. É isso que ele está te perguntando hoje. Você ainda me ama? Você ama? Você o ama? Depende das situações que aconteceram. Não sei se foi 10, se foi 20, se foi 30, se foi 40. Não sei se você caiu, não sei se você está machucado por alguma pessoa na igreja, eu não sei. Mas eu só sei que Deus está te perguntando se você ainda o ama. Porque ele te ama. Assim como ele realizou essa cura no coração de Pedro, através do amor, ele está te perguntando se você ainda o ama. Porque quando ele diz aqui para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele também está dizendo para você assim: eu te amo, faz aquilo, eu. Porque Jesus tinha confiado uma missão a Pedro, mas Pedro volta para a vida antiga dele, por quê? Porque ele se perdeu, gente. E muitas vezes a gente se encontra perdido porque a gente errou. Nosso grande erro por conta do orgulho, que é o maior pecado que existe, onde a maioria de todos os outros é o orgulho. O maior erro é esse, que é a humildade para voltar, verdadeiramente pedir perdão para Deus e amá-lo de volta, porque a gente acha que Deus, assim como nossos pais, alguém na nossa vida nos rejeitou, também vai nos rejeitar. Só que essa visão é errada, porque como é que também eu vou acreditar que Deus me ama se eu me rejeito? Talvez esse seja o teu problema também. Eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que Deus te ama e que Ele trouxe essa palavra hoje para você para te dizer isso. Eu te amo. Mas Ele está te perguntando se você também o ama. Ele tá te fazendo esse questionamento para dizer para você que se você ainda o ama, é como se ele te dissesse assim: você me ama? Se você ainda me ama, você é capaz ainda de fazer aquilo o qual eu escolhi, eu criei você para fazer, por amor a mim, por amor a estes, porque os nossos dons não são são para o outro. E é dessa maneira que Jesus vai ser glorificado, vai ser conhecido, vai ser amado por mim, por você, e por muitas outras pessoas, sabe? Talvez essa tua dor, esse fracasso, esse medo, você seja a maneira que Deus queira curar outras pessoas. Deus queira transformar as pessoas, que Deus pode transformar toda a tua dor, todo o teu fracasso. Porque eu sei o que Deus é capaz de fazer. E sabe, quando Jesus faz tudo isso, Pedro vai lá atrás dele, diz pra ele, Pedro lá, é tudo que ele tinha voltado. Porque Deus, ele é assim. Ele nos ama, verdadeiramente nos ama. Porém, quando ele fala conosco, uma vez só. Uma vez só, Jesus vai falar assim, ó, você me ama? E depois você vai ter que permanecer por decisão, porque é amor e decisão. Lógico que Jesus fala com a gente constantemente, sabe? Eu costumo dizer que Deus é engraçado porque, às vezes, eu tô no meu quarto e do nada, ó, vai acontecer coisa amanhã. E sabe, Deus é assim, ele não tem hora pra agir, ele não tem hora pra falar com a gente, mas a respeito do amor dele vai ser uma vez só. Quando ele te disser, te perguntar se você o ama como ele te ama, não tenha medo de dizer sim, porque ele é o amor.
E não é à toa que João Paulo II vai dizer que o amor explicou tudo pra ele, porque, gente, Deus é o criador de todas as coisas. Ele me fez, ele te fez, por algum motivo. Todos nós temos uma missão. Não sou eu que sou missionária, mas todos nós. E eu vejo muito hoje também essa questão da falta de sentido. Por quê? As pessoas têm se sentido vazias, mas têm buscado nos lugares errados. Elas têm buscado o sentido da vida delas no trabalho, faculdade, um emprego, em descobrir qual é a minha vocação, mas não a questão da vocação é, em relação à igreja, mas a questão da vocação faculdade mesmo. Ai, será que eu vou ser médico? Será que eu vou ser veterinário? Será que eu vou ser... Mas ela tem esquecido do essencial, que é a primeira vocação nossa, a santidade. Porque assim como Deus é santo, ele também nos chama a sermos santos. Dessa maneira, quero encerrar hoje essa palavra aqui com vocês. Deus nos chama para ser amor, mas Deus, mais do que isso hoje, Ele está fazendo um convite para você voltar e dizer também que você, talvez você ainda não ama Ele como você de amar, que talvez você está muito machucado ainda, mas Deus quer fazer um resgate nessa noite no teu coração para poder te dizer assim, ó, não importa isso, tá, mas volta, porque Deus é capaz de curar todas as feridas, porque Isaías sempre vai dizer que pelas suas tantas chagas nós somos curados. Deus pode realizar qualquer coisa, desde que você dê liberdade e abertura para isso. Então, eu quero hoje, neste dia, dizer para vocês que o amor não é amado, mas que você é muito amado e você tem a oportunidade hoje de poder tomar a decisão de amá-lo. E, sabe, de todas as decisões que eu tomei na minha vida, essa foi a melhor. Eu também espero que você escolha a melhor parte. Um dia a gente possa se encontrar no céu, na glória eterna, e poder partilhar também dessa alegria. Deus abençoe muito você, que Nosso Senhor interceda sempre pela tua vida, e que todos os anjos estejam sempre junto com você, para que você possa vencer cada dia mais de acordo com a vontade de Deus. Fique com Deus e até a próxima.